Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A chamada região do Baixo Parnaíba maranhense fica na área em que o rio Parnaíba, que divide o Piauí e o Maranhão, desemboca no mar. Em geral, o nome dado ao clima dessa região é semiúmido, mas um projeto de lei do deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, propõe que esse trecho seja oficialmente incorporado à área do país considerada como semiárido. E é sobre isso que a gente conversa agora. Olá, deputado. Olá. Tudo bom? Bem-vindo à Palavra Aberta. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com você e com os telespectadores da TV Câmara discutindo um assunto desse tão importância para o povo do Maranhão, principalmente dos municípios que compõem a região do Baixo Parnaíba. Deputado, mais do que uma questão de livro de geografia, o senhor está pensando no futuro, não é isso? Exatamente. Explica para a gente esse projeto. Veja bem, os municípios que compõem o Baixo Parnaíba, eles têm uma semelhança muito grande com os municípios do Baixo Parnaíba do Piauí, o que divide apenas o rio. E eles estão dentro da região do semiárido brasileiro, todos os municípios do Piauí, inclusive esses da região do Baixo Parnaíba do Piauí, do outro lado do Rio. Do outro lado do Rio, e o do Maranhão não estão. Então eu fiz essa proposta de inclusão desses municípios, porque eles têm semelhanças enormes, inclusive climáticas, de terra, que são justamente aqueles critérios que levam à inclusão de municípios ao semiárido brasileiro. Ou seja, são municípios do Brasil que têm um índice pluviométrico baixo, relativamente baixo, diferente da outra região pré-amazônica do Maranhão, que tem mais chuva, e essa aqui menos chuva, tem um solo um pouco mais prejudicado por estar naquela sedimentação. Então, nada mais justo de que também compor a região do semiárido, onde existe, inclusive, políticas públicas específicas para aquela região para cobrir, incentivar a produção agrícola, produção rural, incentivar a instalação de indústrias, enfim, há uma política pública do governo e há essa política de há muito tempo, não é só de governo, é uma política de Estado, de vir socorrer e apoiar a população daquela região do semiárido brasileiro. Então, deputado, é uma questão, então, antes de mais nada, jurídica, não é isso? Exatamente. Alguns municípios foram enquadrados por uma lei de 89, 90 e pouco, né? Exatamente. É uma lei que cria a região do semiárido e não colocou o Maranhão. Nenhum município do Maranhão compõe a região do semiárido, embora nós saibamos que o Maranhão está no Nordeste, a região Nordeste. Então, todos os estados do Nordeste, com exceção do Maranhão, não estão na região do semiárido. Mas há municípios do estado do Maranhão, como esses que estão lá na região do Baixo Parnaíba, que deveriam estar desde o começo, sendo beneficiados com as políticas públicas dirigidas ao semiárido brasileiro. Como a Sudene e o Ministério da Integração sempre teve uma grande resistência de incorporar esses municípios à região do semiárido brasileiro, nós fizemos uma proposta legislativa, porque é uma lei, e nós colocamos na lei a inclusão desses municípios. Foi aprovada aqui na Câmara, tivemos vários debates na Comissão da Integração da Amazônia, nós tivemos debates na CCJ, em várias comissões, mas nós conseguimos ter essa proposta aprovada por unanimidade de todos os membros dessas comissões que debateu-se esse tema, que debateu-se essa nossa proposta, esse nosso projeto de lei. Depois de aprovada aqui na Câmara, seguiu para o Senado. Hoje está no Senado da República e esperamos que os senadores do Maranhão e do Nordeste, de uma forma geral, aprovem essa proposta, porque essa proposta faz a justiça com esses municípios do Maranhão. Não estou levando todos os municípios do Maranhão para a região do semiárido, até porque não cabe, não tem como. Não tem como, tecnicamente não cabe. Mas esses municípios têm que pertencer à região do semiárido. E, como eu disse, sempre houve essa dificuldade muito grande por parte do próprio Ministério da Integração e também da Sudene. Então, nós fizemos essa proposta e tenho certeza que será aprovada no Senado e o presidente Michel Temer irá sancioná-la. Deputado, o senhor falou que tem essa dificuldade histórica, né, da integração, da Sudene, quanto ao Maranhão. Isso, por que o senhor, algum preconceito? É porque
o Maranhão é uma área de transição, né? Uma parte dele já seria amazônica. Exatamente. Por que tem essa resistência? Porque algumas pessoas, por uma formação cultural, acham que o Maranhão tem chuva demais. Mas não é, o Maranhão não é igual. O Maranhão tem 331 mil quilômetros quadrados. É muito grande. O Maranhão não é igual. Os 217 municípios não são todos iguais, não tem o mesmo clima. Tem município do Maranhão que começa a chover em novembro e outros já começam a chover só em fevereiro. Tem uns municípios que chove menos de 1.000 milímetros por ano, 800, 750, outros que chove 3.000 milímetros por ano. Então tem uma diversificação grande. O Maranhão, por ser grande, cabe 3 Portugal dentro. Então, se você quiser botar 3 países igual a Portugal, cabe dentro do Maranhão. Então tem uma diversificação, climas diferentes, tem terras diferentes dentro do estado do Maranhão, mas essas pessoas com um pensamento lá da década de 30, de 40, acham que o Maranhão é igual. Não é verdade que o Maranhão tenham todos os municípios e sejam iguais. Então, em função disso, dessa resistência grande que há dentro do Ministério, até parece assim uma Bíblia sagrada. Não, aqui nós não vamos mexer, porque é uma palavra sagrada. Lá em 1930, 1940, dizia que o Maranhão é região amazônica, que o Maranhão chove muito. Não é verdade, pode até ser que em 1930, 1940 não tinha problema. Mas, na atualidade, hoje tem problema, sim, senhor. O senhor na justificativa do projeto, também aponta que está havendo um processo de cada vez mais seca nessa área específica do Baixo Parnaíba, não é Exatamente, em função da temperatura. Como aumentou muito a temperatura, a evaporação da água é muito mais forte. Então, hoje nós temos uma evaporação de água muito diferente do que tínhamos anteriormente, em função da temperatura alta. Você, inclusive, deixa de ter a umidade que traz um maior conforto para o trabalhador rural. Para que você tenha uma ideia, hoje o trabalhador rural no Maranhão, que poderia estar trabalhando 8, 9 horas por dia, hoje não consegue trabalhar mais do que 4 horas, por causa da falta de umidade, que faz com que a pessoa sinta-se cansado, fica com muita fadiga e dificulta mesmo o desempenho de atividades ligadas ao campo, ligadas à agricultura familiar. Então, por essa dificuldade é que nós temos que estar enquadrado lá dentro também da região do semiárido brasileiro. Mas algumas pessoas lá do Ministério e também lá da SUDENE não entendem dessa forma. Deputado, nosso tempo está quase acabando, mas ainda dá tempo da gente explicar para o pessoal lá de casa quais são os benefícios de ser enquadrado como semiárido. O senhor falou agora há pouco, mas detalha para a gente por que faz diferença. Bem, faz diferença porque nós temos a divisão dos recursos do imposto de renda e do IPI, eles são divididos entre FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, Fundo de Participação dos Estados e os fundos constitucionais. Uma parte do que se arrecada de imposto de renda e IPI vão para esse fundo constitucional. Esse fundo constitucional, ele existe para fomentar o desenvolvimento nas regiões Nordeste, na região Norte e no Centro-Oeste. Na região Nordeste, por essa lei, ela diz que a metade do que vai para o Fundo Constitucional do Nordeste, a metade tem que ser usado nos municípios do semiárido brasileiro. Ou seja, as políticas públicas realizadas naqueles municípios da região semiárida têm 2, 3 vezes mais recursos do que os outros demais municípios. Além do que todas os juros e o prazo de pagamento para as empresas ou pessoas físicas que queiram se instalar nessa região, eles têm todo um apoiamento do governo e dos bancos, porque a lei assim diz e tem, logicamente, que subsídios garantidos do governo federal para que os empreendimentos sejam instalados naquelas localidades, ou seja, nos municípios do semiárido brasileiro. Então, nós estamos incluindo, dentro da região do semiárido, mais 16 municípios do estado do Maranhão. E hoje, como o senhor falou, apesar de ser um dos 2 estados mais pobres do Brasil, ou 3, nenhum município do Maranhão tem acesso a essa... Não tem. Não tem acesso, só tem acesso os municípios do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas, e o Maranhão está fora. Embora o Maranhão pertença à região Nordeste, e de fato é Nordeste, só que tem um clima meio Nordeste e meio Norte, onde chove muito e onde chove pouco. Então, por aí nós vemos que há uma injustiça muito grande. Nós estamos querendo
corrigir essa injustiça, colocar esses 16 municípios, através da mudança na lei, dentro da região do semiárido brasileiro. Deputado Edu Rocha, boa sorte para o senhor. Eu espero que o senhor tenha êxito. Nosso tempo acabou. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui tratando de um assunto de grande importância para o desenvolvimento do Maranhão. Obrigado pela sua vinda, deputado. A gente que agradece. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. A gente fica por aqui. Até mais.